Fala galera, Ilan Pacheco por aqui em mais um podcast Momento Dynami, nosso podcast que a gente traz personalidades do esporte, pessoas que trazem aqui as suas histórias de superação para compartilhar com a gente, comigo também, né? A gente sempre aprende um pouquinho com todo mundo e a gente aproveita este momento também para a gente apresentar um dos nossos produtos que a gente criou aqui na Dynami. E já dando início ao produto, para a gente bater um papo e eu poder fazer uma apresentação dessa pessoa fantástica que está aqui com a gente, eu trouxe o lançamento da Dynami. Um Ravidose é um blend de brancas, de Chardonnay, Sauvignon Blanc e Riesling, trazendo aí a narrativa, as características da piscina. A gente tinha feito um rosé, né? A gente tem um rosé que é o Ravidose Rosé, e todo mundo que encontrava a gente falava assim, pô, Ilan, você precisa trazer a uva Chardonnay, você precisa fazer um branco trazendo a piscina também. Então a gente trouxe e a gente está estreando o nosso podcast apresentando esse vinho com essa pessoa fantástica que está aqui com a gente. Mas antes de eu apresentar a Vera, né, para vocês, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que estão aqui conosco no nosso podcast. Primeiro, a Valor Investimentos. Ao longo do nosso podcast, vocês vão ver um QR Code aí no nosso vídeo. Aponte a sua câmera, conheça mais, entre em contato com a equipe da Valor Investimentos. É uma empresa especializada aí na parte financeira, que eu também acho importante na vida das pessoas, planejar o seu futuro, a sua viagem, entre em contato lá com eles, conheçam serviços que o pessoal é super gente boa. Inclusive, o Wesley é o meu assessor lá na Valor Investimento e sempre que eu preciso, eu consigo falar com ele. E outra, Tutu Bike, uma empresa parceira já minha, que eu levo as minhas bikes, que as minhas bikes que eu já comprei lá, é a minha mecânica oficial. Lá vocês encontram mountain bike, speed, TT, jersey, câmera, pneu, além de contar com uma assistência técnica super especializada. Ah, façam, sigam lá a gente no Instagram. Vai ter esse sorteio desse capacete aqui da Bontrager. Tá? Sigam a Dynami lá, dynami.vinhos e também a Tutu Bike. A gente vai fazer um anúncio desse capacete. Para você participar, você precisa seguir a Dynami, seguir a Tutu Bike, marcar 3 amigos que vocês já vão estar participando. Bom, a apresentação já feita. Agora eu queria apresentar a Vera, contar um pouquinho as histórias que ela tem. Ela é atleta de corrida, ganhadora de inúmeras medalhas que a gente vai contar aqui nesse podcast e participou de grandes maratonas e faz isso de 2012. E essas grandes maratonas que eu falo, cara, ela só fez as 6 majors. Seja bem-vinda, Vera. Prazer você estar na minha casa, fazendo um podcast com a gente. Sinta-se em casa. Aqui a gente vai bater um papo super legal para as pessoas te conhecerem. Obrigada. Conhecer todos esses desafios. E ó, não reparem não se a mesa estiver inclinada, é que só o peso dessas medalhas aqui que ela trouxe, cara, a gente teve que fazer um reforço no pé aqui da mesa para ela não dar uma tombadinha, né? Imagina. Obrigada, o prazer é todo meu de estar aqui, tá? Obrigada pelo convite. É um prazerzaço ter você aqui. Vera, a gente sempre abre nosso podcast sempre com a mesma pergunta, que é como que o esporte entrou na vida das pessoas, o que o esporte te ensinou, que o esporte proporcionou de mudança, quando tudo começou na sua vida aí. Você está hoje com 68 anos? Hoje 68. Voando. Voando. Bom, desde criança eu já gostava muito de esporte. No colégio, fazia atletismo, gostava das aulas de vôlei. E na fanfarra, né, de 7 de setembro, era um colégio de freiras, então tinha as balizas ali na frente, eu estava sempre no meio delas. Então isso sempre fez parte da minha vida, na minha infância. Depois, pus na cabeça que eu queria fazer educação física, de tanto que eu gostava de esporte. E o tempo foi passando, acabei indo para... mudei de cidade e vim para morar em Jundiaí. E fui fazer educação física.
Como eu trabalhava numa empresa, já trabalhava numa grande empresa. E tirei férias quando eu me formei em educação física e fui dar algumas aulas como professora. Mas ninguém vivia, principalmente naquela época, como professor de educação física. E eu precisava ajudar minha família. Deixei de lado esse sonho meu e continuei na empresa. E na empresa eu fui crescendo, mas eu tinha só educação física. E o diretor me falou: você precisa fazer um curso, vai fazer direito, que você vai ter várias oportunidades aqui dentro dessa empresa. E fui fazer a faculdade de Direito, e nessa época também eu me casei, depois eu tive meus 2 filhos, Gustavo e Guilherme, e quase não praticava esporte, eu trabalhava muitas horas nessa empresa, né? E fui crescendo, peguei todos os departamentos de RH, parte jurídica, recrutamento, seleção, segurança do trabalho, serviço médico, então eu fiquei nessa parte. Que legal. Você comentou que depois você veio para Jundiaí. Você é nascida... Você é de onde? De Poços de Caldas. De Poços? Poços de Caldas. Lá a terra do doce de leite, Nossa, do queijo. Do queijo, né? Muito, muito boa cidade. Cidade turística, né? Inclusive, todas as nossas plantações e vinificação de todos os vinhos, exceto os 2 tanás que a gente tem, é feito em Andradas, Minas Gerais. Conheço. Tá ali do ladinho de Poços de Caldas. Que ótimo. E Poços de Caldas eu conheci, uma cidade muito legal, né, lá. Muito. Eu fui fazer uma prova de triatlon lá, chama GoTri. Foi um convite de uma amiga minha, Larissa Alonso. Ela falou: pô, vamos lá comigo fazer essa prova e tal. E aí foi o meu primeiro contato com o Poços de Caldas, assim. E é uma cidade, assim, bem legal, né? Bem legal, cresceu muito. Quantos anos você ficou lá e depois você veio para Jundiaí? Eu fiquei 14 anos. Então você veio para cá na adolescência, para Jundiaí. Foi meio triste a minha adolescência, os meus pais se separaram, então eu tinha que ajudar em casa, então eu entrei de cabeça nessa empresa, onde tive oportunidades. E eles me reconheceram e eu cresci. Eu entrei somando o cartão de ponto no departamento pessoal e fui para até assumindo o cargo de gerência. É legal essa fase essa fase profissional, né? Quando a gente olhar na época de vocês, eu lembro muito do meu pai. Meu pai chegou a ser diretor-presidente de uma empresa e ele começou como office boy, né? Então você tinha essa jornada, você ficava lá 30 anos, meu pai acho que ficou 36, 32 anos trabalhando na mesma empresa, se eu não me engano. E hoje isso já você não tem, né? Não. Você não tem mais essa... são poucas pessoas que têm essa jornada profissional dentro de uma mesma empresa, até porque mudou muita coisa, né? Então, essa rotatividade, né? Você trabalhou quantos anos na mesma empresa? Eu trabalhei 23 anos. 23 anos. E passou por todos os cargos lá dentro? Dentro de RH. Né? Dentro da RH. Dentro da área de RH. Você comentou que você estudou num colégio de freira, né? Foi. Eu também estudei num colégio de padres, que é lá em São Paulo. Nossa, e era muito rígido, assim. Até a gente tinha bastante aulas de educação física e acho que era até era uma das matérias que a gente... Vamos falar de matéria, né? Que a gente mais gostava. Na sua época, era um colégio muito rígido? Você tinha atividades esportivas lá dentro? Sim, era um colégio de freiras, que é Jesus Maria José, o nome do colégio. Aqui de Jundiaí? De Poços de Caldas. De Poços, de lá. 14 anos, né? Poços de Caldas. Poços de Caldas. E depois, quando eu vim, eu já vim para estudar à noite e trabalhar de dia. Mas eu tinha aquele sonho, não, eu quero fazer educação física, e foi em Campinas, na PUC, eu fiz educação física, eu e meu marido. Naquela época, nós éramos namorados ainda. Isso há quantos anos? Vocês são casados há quantos anos? Era? Desde 77, 46 anos de casados. Eu nasci em 78. Olha que maravilha. Que legal, né? É uma história grande, né? Grande, tem uma muitos história. Momentos aí, né? Muito companheirismo, sem muito dúvida. Legal. Muitas conquistas realizadas. Muitas conquistas. Né? É isso mesmo. Ô Vera, e aí você comentou do vôlei, e aí como que chegou a corrida? Na minha vida? Você fez 135... 135 corridas oficiais. Galera,
135 corridas oficiais. E tenho coisa. 19 não, 37 troféus por faixa etária, né? Sempre pego alguma coisa na faixa etária. Ninguém te segura nessa faixa etária, né? Eu já vi, é sempre o primeiro colocado lá. Primeiro, segundo, É, às vezes terceiro também, eu vi, né? mas sempre tá tô lá no sempre pódio. lá. É, você tá sempre lá beliscando. E a última que eu fiz que eu ganhei um troféu foi essa de Piracicaba. Piracicaba nós fomos correr, eu, meu marido, meu filho. Qual de Piracicaba? A da Chelsea? É, Nós estávamos lá. vocês estavam lá? Estávamos Poxa, lá. foi tão bem organizada, né? O Eu achei pessoal da muito legal. Chelsea é um grande parceiro da Dynami. Ah, A gente tá em muitos eventos deles, todas as Copas Interior, o Tri-Rex, aí essa de Piracicaba que foi largada foi no shopping, né? foi. Não, Não, de Santa Bárbara foi no shopping. não, foi ali na Beira Santa Rio. Bárbara foi no shopping. Piracicaba foi beirando o rio ali, num campo. Esqueci o nome da corrida deles. Vamos ver se durante o nosso podcast vem aqui na Certo. memória. Então, e aí você começou a correr com quantos anos? Eu comecei a correr com 58 anos. Ah, vá. Sim. 58 anos quando você eu saí começou a correr, Foi. tem 135 maratonas e 6 majors. E tenho 20 internacionais. Segura aí, produção. Eu tenho 20 Eu tô internacionais. Galera, eu falei no back office pra galera aqui no off, eu falei, cara, eu tô ficando triste de gravar podcast. Tá ficando pesado demais pra mim. E sabe? Não vai dar conta, produção. Não, Pô, não vem ninguém que. Igual quando ele fala assim, não vem ninguém normal. Eu tô começando a acreditar nessa frase que ele fala pra mim, não vem ninguém normal. E olha, nossa, eu 58 ganhei anos de tantos idade. amigos, Como tantos começou? colegas. Foi Não, assim. volta, Eu vou 58 voltar anos de um ano. pouco. 58 Saí anos. da empresa. A empresa foi vendida, Ah, né? Era uma multinacional e o American Standard. Saúde. Foi vendida. Fiquei. Ai, que cara, delícia de perfume, viu? Gostou? Bem gostoso. E foi sofrido a minha saída, porque eles me pediram para ficar 2 anos Quando ela nessa foi vendida, transição você fica lá. de dispensa Até diretor, porque você estava dispensa numa gerente. questão estratégica, né? Foi muito difícil. Eu falei, olha, eu faço tudo isso, vai ser muito triste, difícil, mas quando terminar, né, os que ficaram foram transferidos para outro grupo. Eu quero sair, eu quero que vocês me dispensem, que eu quero sair. Feito. Então eu fiquei, mas foi muito triste. Às vezes eu chegava em casa, chorava, né? Porque é triste, né? Quando você tem os colegas, você tem que demiti-los, né? Você acaba criando uma relação. Então eu falei, chega de trabalhar em empresa, já fiz a minha parte, né? Os filhos já estavam crescidos, né? Alguns casados, os 2 casados, aliás. E já tenho neto, né? Tenho 2 netinhos queridos. O que aconteceu? Eu falei, agora chega. Literalmente, eu falei, não quero mais saber desses terninhos, desse salto alto, dessas roupas sociais. Troquei por tênis. Eu tenho 9 par de tênis. E nenhum sapato alto. Sapato de alto eu tenho um salto pequeno. Você quando trocou preciso de o alguma salto coisa. por um tênis de Troquei corrida. o salto, realmente. Doei minhas roupas todas. E o que aconteceu? Eu voltei para o clube jundiaiense e terças e quintas, segunda, quarta e sexta eu tinha aulas com a Fer, personal. Sim, conheço. Eu engordei nos últimos anos na empresa, né? Então eu precisava criar um pouco mais de resistência para. Eu não gostava de correr. Eu gostava de andar em esportes, mas da corrida não. Você não gostava de correr? Não gostava. Fez 135 corridas, Não, calma. 6 majors. Aí o que aconteceu? Terças e internacional quintas. e não gostava de correr. Terças e quintas, então eu estava a semana inteira no clube, minha cabeça, eu precisava arejar minha cabeça. Isso foi muito bom para mim, para minha família, né? E aí, o que acontece? Terça e quinta com Moreira, treinando ali. Sim. Né? Ali eu conheci muitas pessoas queridas também. E isso foi no começo de 2012. Em março,
tinha uma corrida em São Paulo, era a primeira corrida. 3 de março de 2012. Vamos. Eu falei, nossa, gente, mas eu nem sei correr direito aí. Não, vai ser só 5K, só 5K. E começou aí, eu adorei. Nós fomos em 14 mulheres ali do clube. E fomos dando risada, nos divertimos muito. E começou assim, uma alegria, essa minha vida de corredora. Porque eu estou sempre encontrando pessoas novas. De vez em quando tem algumas coisas assim de a gente ter uma lesão, por exemplo, agora eu estou com uma lesão de manguito, já tive lesão de quadril, já tive uma lesão de tornozelo, mas assim, sarou, vamos correr de novo. Então foi assim, começou ali a minha corrida, depois comecei a levar mais a sério. Isso com quantos anos? 58. 58. Aí eu comecei... Sua primeira corrida de 5 km com 58 anos. E foi 2012. Aí, depois em 2000, aí comecei a correr outras, fiz as corridas das estações, fiz 2 vezes das estações e comecei a trazer meus filhos também para a corrida. Eu acho que isso foi importante também. E meu marido sempre me acompanhou. Parceirão. Ele gostava mais da bike, mas ultimamente me acompanha muito nas corridas, nos treinos. É isso. O maridão, se quiser, tem 2 bikes ali na garagem lá, né? Tá Pra depois a certo. gente treinar, a gente corre e ele vai pedalando, velho. Isso. E a minha primeira maratona que eu me atrevi a fazer sem muito treino, na verdade. Eu queria fazer. Em 2015, nós 2 fizemos o desafio do Pateta, que são 36 quilômetros. Você corre 5 na quinta, 10 na sexta e 21 no sábado. E no outro ano, eu falei para o meu marido, eu quero fazer a maratona. Olha, quanta gente fazendo maratona, eu quero também. E aí nós voltamos no ano seguinte para fazer o desafio do Dunga. Eu fiz o do Dunga, ele fez o do Pateta de novo. Que inclusive é uma das medalhas que tá aqui, essa né? aqui que é o do desafio do... Essa câmera aqui, ó, você pode Essa mostrar aqui, sua né? medalha. O desafio do Dunga. Desafio do Dunga. E eu tenho... Galera, pra quem não sabe o que é o desafio do Dunga, corre 5 quilômetros num dia, na quinta. Na sexta-feira você corre 10. Aí depois no sábado você corre 21. E para você descansar, no domingo você corre uma maratona, 42. Dá 48,6 milhas. Entendeu? 78 quilômetros ao todo. Depois de quantos... É isso, que ano que foi? Foi em 2016. Então, 4 anos depois que você começou a correr. Foi. 58, você estava com 62 anos. Por aí, isso. É isso? É. E assim, sem muito treino, nós falamos, vamos fazer. E abril era aniversário de casamento. Fomos... Que dia? 16 de abril. O meu é dia 9. Aniversário de casamento, vamos correr, vamos aonde? Vamos lá procurar uma corrida. Meia de Buenos Aires. Aí nós aproveitamos. Falam que é linda essa corrida, né? É linda. E aí você vai, a gente aproveita e faz um turismo, né? Sim, tem que ter, né? É sempre assim. Então, as nossas provas de 21K ou maratonas, nós programamos assim, sempre, não só em abril, mas algumas temos em abril. Em Santiago. Ô Vera, você comentou que você não Punta del Este. treinou muito, assim, Nessa, mas como a que primeira você... não. Quando você começou aí você foi, aí quando que você sentiu a necessidade de você falar assim, putz, cara, se eu fizer assim por conta, eu vou acabar me machucando. Quando que você 2016, sentiu? aí eu tinha... Depois do Moreira, o Tonico Fest, né? A assessoria dele. Ele montou um grupo e eu também participava junto com outras pessoas. Então, nós treinávamos, comecei com as planilhas. 2016. Então, em 2016, além das corridas no Brasil, em Jundiaí, eu fiz 4 corridas no exterior, sendo a primeira Majors, que foi a Nova York.
A primeira foi a Nova York que A você primeira fez? foi a Nova York, foi em 2016, novembro de 2016. Essa já estava com planilha, mas eu curti muito. É uma prova lindíssima. Posso falar dela já? Claro! Veja, A gente vai falando de acordo que vai vindo aqui na... é uma das maiores maratonas do mundo. Qualquer lugar que você procure, você vai ver isso. É em torno de 50 mil pessoas que correm. É muita gente, é super organizada, tem que ser organizada, né? Então, existem as Expo, né, que são as feiras, que 3 dias antes dessas maratonas, então você vai nessa Expo, onde tem material esportivo ou material nutricional, enfim, É um complexo é que um você encontra complexo de tudo, né? de tudo. É. E você pega o kit da corrida, né? Que é um BIP. No caso ali, tem que ser organizado, né? É a onda que você. Dependendo do tempo, quando eu fiz a minha inscrição, que eu coloquei que eu ia correr em tanto tempo a maratona, num pace X, aí eu sou classificada num determinado curral, que eles chamam. Então, separados, né? Tem todos os banheiros ali dentro daquele local e você chega e ninguém entra num... Em São Paulo também é assim, né? Bem separado, bem organizado, mais ou menos bem organizado. O povo vai indo para frente depois e mistura tudo, né? Então, no próprio BIP tem a cor que você deve procurar, porque não tem gente lá muita gente te orientando. Então, tem a cor, tem a onda que você vai sair, tem o teu número. Você lembra o E que veio no kit? o que vem no kit? Você lembra dessa prova de Nova York? O que veio no kit? Veio o BIP, né? Que é esse número. Camiseta, talvez, da A prova. camiseta da prova não vem no kit, sim. Vem no Vem, kit. vem a camiseta da prova. O que mais que vem? Acho Deve vir uns que. suplementos, né, de Acho que o gel, patrocinadores, o gel. gelzinho para correr. A primeira maratona que eu fiz foi uma lá Ah, dos Estados Unidos, de Miami. A gente gosta, minha esposa gosta muito de lá, eu também gosto, a gente vai até bastante lá. E aí tinha uma maratona e aí a gente sempre tenta associar uma viagem que eu consiga fazer alguma prova, sim. alguma atividade É esportiva. gostoso, né? E aí falando, contando dessa narrativa, me veio à cabeça isso também. A gente saiu, a largada foi na frente do estádio do Miami Heat, na Collins. E lá também, quando eu fiz a inscrição, eu colocava qual pace que eu ia fazer, né? Certo, Qual era o meu certo. ritmo de corrida. Isso. E lá tinha as baias, que hoje é muito comum no triatlon, principalmente as provas do Ironman, ou do Iron 70x3, a gente também se posiciona em baias de acordo com o tempo que a gente espera fazer a primeira etapa, né, que é a natação. E também super organizado, Super, né? Super organizado. Então, E é igual lá, né? E o legal é que tipo, as pessoas param por conta, né? É um evento, né? Isso é um evento, né? muito, muito grande, né? Essa foi a E primeira esse grande. ambiente, assim, é bem gostoso, né? Essa foi a Essa primeira, foi a mano. primeira grande. Quando você chegou lá, Vera, e olhou assim na largada, Chorei. é, Aí com alguém. arrepia até hoje, não? Até hoje. Tem um hino, né? Que é Alguém bem assim, né? famoso canta o Cantando. hino, a gente chora. Eu chorei. E outra, eu tive a alegria de correr pelos 5 bairros de Nova York, pelas pontes. Quando que a gente tem a oportunidade de passar pelas pontes, correndo, sem carro E a algum? galera lá, né? Tipo assim, apoiando, né? Aquela Muito, multidão ali, aquela né? Te multidão. incentivando. E muito lindo. E termina em Manhattan, no Central Park. É a coisa mais linda, né? Então foi muito bonito mesmo. Eu lembro também, você falou disso, eu também lembrei agora, assim, quando eu fiz a maratona lá dos Estados Unidos,
quem cantou o hino foi o pessoal do Corpo de Bombeiros. E aí tava no carro do Corpo de Bombeiros, lá em cima, sabe, as luzes nos prédios, assim, né, da bandeira É americana, assim, lindo. eles são bem, né, Muito. muito É muito patriotas, forte. muito forte. Muito forte. E aquela, você fala, cara, olha onde eu Olha tô. eu aqui, da onde eu É isso aí. vim, que eu vim, passei algumas dificuldades, falei, olha eu aqui, né? Tudo que eu quero. Meu Deus, muito obrigada. Eu sempre agradeço a Deus. É. O que a corrida significa para você na sua vida? Liberdade, fazer muitos amigos. Ai, significa assim, eu posso, sabe? Eu posso fazer isso. É você colocar, qualquer pessoa pode, né? É colocar um tênis no pé, um shorts e sair correndo. Não precisa muito, né? É um Aí short você começa a e a vontade, gostar, né? fica à vontade, começa a gostar. Daqui a pouco você compra uma coisinha aqui, uma coisinha ali, entra num grupo. Jundiaí tem vários grupos de corrida. Tem o grupo do Itimura, tem da Zenaide. Tem grupos muito legais aqui em Jundiaí, grupos grandes. O que o esporte te ensinou para sua vida pessoal, para sua família? O que o esporte te transformou? Acho que numa pessoa assim, com humor melhor, uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais feliz, com certeza. 13, eu vi que você fez quase, pelo número até de, fiz as contas aqui, agora até, pelo número de corridas que você fez, você acabou fazendo quase 13 corridas por ano, né? Dá tipo uma por mês. Mais ou menos isso. É que depois teve a pandemia, aí É, aí fiz bagunçou. algumas virtuais. Ah, teve, né? Eu Verdade. fiz algumas virtuais. E veja bem, deixa eu só falar, em Londres, eu estava inscrita em 2020 para fazer a maratona de Londres. Veio a pandemia, cancelou tudo. Primeiro, o aéreo foi o primeiro a cancelar. Aí deu 2021, só estrangeiros não poderiam entrar, só os residentes para fazer a corrida. E aí eu fui em 2022. Ainda tinha alguns exames Covid, né? Alguma coisa assim que a gente teve que realmente respeitar bastante, né? Principalmente no voo, lá também correndo, tal. Eu lembro que eu comecei a correr na largada de máscara. Depois a gente tira, né? Começa a respirar melhor sem a máscara, Eu lembro tal. até tinha academias quando abriram, né? Você tinha que fazer um treino físico de máscara, né? Era Sim, horrível, você não conseguia nem verdade. respirar, né? Então, nesse período eu fiz menos corridas. Então, teve ano que eu fiz acho que umas 12 corridas. Eu gostava muito. Aonde tinha eu ia, me inscrevia. Eu, o Carlos, às vezes meu filho ia junto, Gustavo, às vezes o Guilherme. Ia trazendo as pessoas. Ô Vera, eu vou usar a nossa pauta aqui, ó. Tá. Ao invés de usar a nossa pauta, eu vou usar suas medalhas aí pra gente fazer a nossa pauta do nosso podcast aqui. Conta pra gente. Bom, a primeira A medalha que primeira você. A primeira de todas daí foi a do foi a Dunga. Nova York, foi a do Dunga. Essa foi a primeira, né? Aí Depois depois foi foi Nova Nova York. York. Depois, 17, foi Berlim. Mais Nossa, rápida deve de ser. todos. A prova de Berlim, para mim, foi a mais rápida de todas. Prova deliciosa de fazer, Todo mundo fala um dessa clima prova. muito legal. E teve antes dessa maratona, teve a maratona de patins, que foi linda também, que a gente assistiu lá. Você lembra dos tempos de cada prova? Ah, mais ou menos. Entre, entre 4 e 4:23, mais ou Em menos, em horas. horas. 4:02 foi a de Berlim, as outras 4:23. A de Nova York, eu fui curtindo Nova York, parava para tirar É, foto. É muita gente é, assistindo mas eu a acho que até a gente. primeira, né, que É, você vai, você tem esse encantamento, né? Você olha, você quer curtir de duas maneiras, talvez, né? Seja o curtir de fazer a prova e você isso. curtir de olhar E, aquela magia, e né? sabe que as pessoas ficam, são cercadas, né, para os corredores passarem. Aham. Muita gente fica
coisa de 3 pessoas para fora da cerca, 3, 4, 5 crianças oferecendo balinha, As aquelas plaquinhas, mãezinhas com calma lá. plaquinha. É muito lindo, é muito lindo. As pessoas querem que você siga, go, go, go. Era muito legal. Aí depois, deixa eu ver, senão eu começo a falar muito, eu me perco. Não, pode falar, Aí nós estamos no canal tá, certo. aí Fale. fiz Berlim, aí nós fomos fazer uma viagem linda. Fomos na Oktoberfest, conhecendo outras cidadezinhas ali por perto. Extremamente cultural, Eu né? e o Carlos, muito deliciosa. Comeram de olho de porco lá? Comemos joelho de porco. Tinha feirinhas fora da feira mesmo, da Oktober. Lá dentro também nós comemos. E tinha feiras fora também, tipo num jardim. Você passava, Eles tinha. sabem fazer, né, cara? Nossa, que delícia. É bom demais, né? Muito bom. Daí nós fomos, aí foi Chicago. Chicago teve a prova de 5K e eu não trouxe a medalha, mas Chicago também é uma prova rápida. Muito linda a prova de Chicago. Você passa por vários pontos turísticos. Você conhece os pontos turísticos correndo, é muito legal isso. Depois de Chicago, teve Boston. Boston é aquela corrida. Eu consegui o tempo de Boston na minha faixa etária, em Berlim. Você pegou índice para Boston fazendo a maratona de Berlim? Fazendo Berlim. Eu fiquei abaixo, porque precisava de 4 horas e 23 minutos para fazer Boston, na minha faixa etária. Eu estava com 4 horas e 2 minutos. Então, E 4 horas e? Qual que era a índice? 4 e 23. 4 e 23. Então, eu tinha um bom lugar lá na frente, no curral, né? E a prova de Boston, ela foi assim, naquele dia, teve alguns colegas aqui do Brasil que foram também. Fabinho, conhece o Fábio, né? Não. Fabinho? Ciclista também. Esse mundo do ciclismo Engenheiro é tão grande. da Mega. Não. E então, o que aconteceu nesse dia de Boston? Choveu muito, um vento que eu falei, nossa, isso aqui está parecendo um vendaval. Ventava muito, tinha barro no chão antes de ir para o curral que a gente tinha que passar. E depois fez sol, muito calor. E parou assim, na chegada já estava mais brando. E a prova de Boston também ela é muito bonita. E por causa daquele ocorrido que teve lá Sim. em Boston, a cidade toda ela é voltada com vasinhos amarelos, com vasinhos de florzinha amarela, margaridinhas, e lembrando daquele ato terrorista que teve, né? Triste. Então é bem... E depois, o que aconteceu? Fomos para Londres. Cadê Londres? Londres foi 2 de outubro. Que linda. É linda a medalha de Londres. Também os pontos turísticos de Londres, você passa por tudo. É muito legal. Aí também aproveitamos para dar uma passeada. E Tóquio foi a última. Tóquio, aconteceu o seguinte, dia 26 de fevereiro, quem ia correr em Tóquio teve que fazer, por causa do Covid, começar a fazer os testes de Covid e colocar num site de Tóquio, onde você tinha que colocar lá, teve febre, responder um questionário e colocar tudo ali, o resultado dos testes. Foi bem difícil, porque tudo bem, você vai fazendo os testes e vai mandando, vai medindo temperatura, no começo você só mede a temperatura. Chegando lá, 2 dias antes da prova, no dia da Expo, fizeram cada corredor pegar 2 testes de Covid, fazer o teste no dia anterior e no dia na sexta e no sábado, fazer o teste de Covid, fotografar para ver e mandar naquele link para ver como que a pessoa estava. Se tivesse com algum problema, você não podia correr.
Então você imagina, né? Você ir para Você até lá. Tóquio, né? Longe, Sim, você caro pra caramba. investe. É. Eu nunca tinha ido em Tóquio e foi uma viagem maravilhosa. Não, nossa, foi uma das viagens mais lindas que fizemos. E deu tudo certo. Aí no dia, a gente mostrava o celular para entrar na corrida. Você tinha que mostrar o celular, a sua foto e todos os resultados. Aí ele tinha um controle ali, olhava e você passava. E foi muito legal também. Em Tóquio, só teve um incidente ali. Posso falar agora? Lógico, Eu estava conta. correndo mais ou menos no quilômetro 33, correndo lá. Veio um japonês, eu não sei o que aconteceu com ele. Ele caiu em cima de mim. Nossa. Caiu em cima de mim, eu fui para a grade. Ainda bem que eu não me machuquei. Eu fui direto para a grade. Mas ele Eu não, ele cheguei a tava cair. correndo? Ele estava atrás de mim. Ah, ele tava Eu acho que participando. ele Ah, estava correndo. Eu não sei se ele perdeu o equilíbrio, porque ele estava atrás. Eu só sei que alguém me empurrou e jogou nessa naquela. grade, na grade que separava os corredores dos espectadores. Eu fiquei tão assustada, mas eu xinguei ele. Ele é um ele Não acho que ele não entendeu entendeu nada. nada. E ele pediram desculpa para mim, e as pessoas me ajudando, porque nessa hora todo mundo te ajuda. Sim. Turma que está correndo ali ajuda. Eu tava caída no chão, ainda bem que eu não me machuquei. E levantei, né? Chacoalhei a roupa e continuei. Mexi no meu relógio, estava tudo perfeito e continuei. Então, essas coisas acontecem. Ô Vera, e essa foi a última que então, aí Então. completando, você pegaria a mandala. Ai, É deixa eu falar isso? só mais uma coisa. Claro. Nesse dia, essa Abbott World Marathon Majors, que organiza todas essas 6 maiores maratonas do mundo, estava lançando uma outra maratona para quem quisesse correr junto com a maratona de Tóquio, no mesmo dia, na mesma hora. Você pagava uma taxinha pequena e você corria a maratona de primavera. Era a mesma maratona, A só que você estava mesma. fazendo Duas em uma. Duas duas em em uma. uma, pagava uma taxa, lógico. E aí eu ganhei também essa medalha aqui da Maratona de Primavera, no mesmo dia da de Tóquio. E porque eu fiz todas as 6 maratonas, posso falar dela já? Lógico. Aí eu fui Olha, isso contemplada, aí. conquistei a mandala da Majors. Isso aqui é maravilhoso. Isso é o troféu de É um qualquer troféu, corredor sonha em ter. é lindo. E assim, eu colocava na minha cabeça, eu vou fazer, eu vou conseguir, é uma coisa que eu quero para minha vida. E isso me faz bem. E eu treinei muito para fazer isso Pô, daqui. não tem Porque dúvida. depois do Tunico veio o André Pincinato, eu treinei com ele, Parceiraço, também gravou aqui muito podcast com a legal. gente. Depois É de. bruto, ele é bruto. E aí, depois do André, o meu filho Guilherme começou também com as planilhas, me ajudou bastante. O meu filho Guilherme, que tem o CrossFit da Mata. Também é professor de educação física. Ele é engenheiro, depois foi fazer educação física. E ele também me ajudou bastante nos treinos. E uma coisa interessante, quando você entra nesse mundo da Abbott, das 6 majors, e eles começam a te mandar planilhas para maratonas. Né? Eles têm os personagens deles, né? E eles mandam iniciante, intermediário e avançado. Aí Que você legal. segue. E para treinar uma maratona, eu 4 meses antes. 4 meses antes da data da maratona, isso não parando antes, porque o que eu faço agora? Eu corro, eu treino 3 vezes por semana, eu faço um treino intervalado, em torno de 10 Segunda, quarta e sexta? quilômetros. Terça, quinta e sábado. Eu faço um treino intervalar. Então, eu gosto, me sinto bem e estou treinando. Então, se surgir alguma coisa, eu preciso pegar mais firme para voltar nos treinos, porque maratona é resistência. Eu tenho que fazer academia
também não sou mais criança e me preparar fisicamente, não posso deixar, né? Tem um nutricionista, o Dr. César Torres, sempre me acompanhou desde 2012. Tenho massagista e agora eu estou fazendo personal com o Thales no Clube Jundiaiense. Mas eu não estava fazendo nada assim em termos de musculação e faz falta, porque a gente pode se lesionar. Praticar esporte sem você fazer uma academia, sem você fazer uma atividade muscular, você pode se lesionar. Não, com certeza, né? Ainda mais esse esporte de endurance, né? Que é uma resistência, né? Você tem que ter, igual você comentou, acompanhamento de um nutricionista, você fazer a Precisa parte de ter. fortalecimento muscular, né? Não é só ir lá e vou, né? Não é Não correr. é assim. Qualquer No começo corrida. até é bom isso, gostoso, mas depois você quer levar mais a sério, fazer uma maratona, fazer as majors, você tem que se preparar melhor. Quando que você recebeu, em que momento que você recebeu a mandala? Então, quando lá na Expo, quando eu vou pegar o kit, e antes até disso, eu tem no site da Abbott, onde a primeira maratona eu já fico inscrita lá. Tudo meu fica lá registrado Na Abbott. na Aham, Abbott, que é a que organiza as que majors. organiza. E então, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, tá? Aí ela falou, olha, agora você vai pegar a mandala e você vai lá na Expo, você vai ter um selo. Aí eu coloco o selo no meu bip, né? Dizendo, o selo fica do lado Aham, ao lado aparente, do. Aham. para dizer que eu estou apta para receber a mandala. E o meu nome está lá também, Nossa, deve ser na Expo. muito. Aí, Ah, o que acontece? Chegando lá, um frio, né? Tava correndo com essa roupite aqui que eu estou e e muito até em frio. homenagem àquela camisa que ela veio, eu estou com a camiseta do Brasil, trazendo, né, o patriotismo nosso, o orgulho aí Isso de ela correu mesmo. todas as majors com essa camisa aí. E eu ia colocar, e atrás da minha camiseta eu colocava as corridas e ia ticando as que eu fiz. Então, o que acontece? Aí eles direcionam a gente, quando terminou a corrida, você ganha a medalha de Tóquio aqui, né? No meu caso foi a de Tóquio, a última maratona das majors que eu fiz. E aí direciona a gente para um lugar ali, onde tem os painéis da Abbott e tal, e não entra muita gente ali. É mais quem vai receber a medalha. Mas eu tive uma sorte, que tem um médico de São Paulo recebendo a mandala também, e o filho dele, o médico e a filha, e o filho dele, o genro dele, eu não sei como que ele fez ali, ele estava ali por perto, ele acabou filmando, e eu tenho aquilo, eu agradeci, sempre agradeço, porque é a única lembrança que eu tenho ali da hora. E tenho a foto da Abbott também, que é a foto oficial da Abbott, né? Mas é muito emocionante. Então, o que acontece? Aí eles colocam a mandala, a gente tira foto, sorri, tira várias fotos oficiais e colocam, devia ter trazido, eles colocam, eu recebi tipo de um roupão, né? Tóquio escrito bem grande, roupão branco, assim, muito colorido, Tóquio escrito. É lindo o roupão também. Mas esse roupão, todos que correram ganharam, não só quem ganhou a mandala. E à noite tem uma big festa Em Tóquio. em Tóquio, uma festa lindíssima. E aí como fala, os corredores que chegam em primeiro lugar, da elite. Aí os corredores da elite, tanto o rapaz como a moça, eles foram entrevistados ali perto da gente. Que legal, tem acesso, né? Muito, você tem acesso. Uma festa maravilhosa, um comes e bebes assim, muito, muito bons mesmo, sabe? E essa medalha do Guinness? A medalha do Guinness foi Faltou assim. essa aí, ó. Como teve a pandemia, Guinness World Records. isso, por 2 anos, acho que 2 anos, os estrangeiros não puderam participar. Então, teve poucas pessoas conquistando a mandala nas corridas. E Tóquio
teve mais de 3.000 pessoas recebendo a mandala. Então, nós recebemos uma medalha para entrar no Guinness, por ter mais de 3.000 pessoas recebendo essa mandala aqui. Então, é tudo uma emoção, né? Sim. Então, você me pergunta, a gente vive feliz por quê? Porque tem o mundo da corrida traz muitas alegrias. Só quem está nesse mundo do esporte, não é só corrida, só quem está nesse mundo do esporte que vê, ou pode ser uma bike, um triatlo, um futebol, natação, o esporte em si traz muitas alegrias para as pessoas. Ô Vera, e quais são as características de cada prova aí? Então, eu coloco assim, Nova York, a maior do mundo, é uma corrida. Nova York e Chicago são as mais difíceis, assim, no sentido de subidas e descidas. É que tem maior elevação. Na minha opinião, tá? A mais bonita para mim, que mais me emocionou, foi Nova York. E a corrida de Berlim, uma característica dela, ela é uma corrida rápida, sempre numa temperatura boa de correr, um público também maravilhoso, o local é muito bom, o percurso é bom, não tem tanta subida, é mais reto. Chicago também, eu colocaria, né, nesse nível de classificação junto com Berlim, na minha opinião. E Boston? O Boston é o que eu falei. Boston tem. Eu acho que o clima de Boston foi pesado nesse ano que eu fiz. Mas é uma corrida linda. Todo mundo quer fazer Boston, né? Eu acho que muita gente na rua e as pessoas vão com sininho, fazem muito barulho, muitos espectadores também. E é uma corrida que sai longe, sai de outras cidadezinhas, a gente vai de ônibus até lá e depois você vem correndo, chegando em Boston. Se a nossa, por exemplo, eu tô louco para fazer uma major, tá? Qual que seria a primeira que você indica aqui? Nova York. Nova York? Não sei, antes de você falar, eu não sei, acho que Nova York. Pela magia, você fala? Ai, ela é linda, né? Eu acho que pela Nova York. Ó, é que minha esposa não tá aqui, mas a gente tem um casal de amigos nossos que vai fazer o ano que vem, né? E até a gente recentemente estava juntos e tal, eu falei assim, olha, eu acho que eu vou fazer Nova York, hein? Ela falou, nossa, não acredito, faz a inscrição lá que vamos correr junto. Voltaria para Nova York para fazer a corrida. Então não tem nenhuma que eu falaria para você não faça. São todas, cada uma teve um significado para mim. Dessas um monte aí, trocentas maratonas que você já fez, quais são os critérios que você usa para escolher, para fazer uma prova, assim? Falar, apareceu uma maratona. Aí você olha o quê? Para falar assim, essa eu vou fazer ou essa eu não vou fazer. Ultimamente, eu olho altiometria, eu olho a temperatura. Eu não gosto muito de correr no calor. Tive sorte, todas elas praticamente no frio. Todas elas. Porque você prefere no frio? Eu gosto no frio. Sempre tenho, uma no primeiro semestre e uma no segundo. Depois veio a pandemia, misturou um pouquinho. Às vezes teve 2 no primeiro semestre, né? E eu gosto muito das maratonas no frio. E o critério, olha, eu quero fazer a maratona de Lisboa. Não sei se faço a meia de Lisboa, que diz que é maravilhosa. É aquela da ponte, que começa naquela ponte, legal, 25 de abril. E eu não conheço. Eu e meu marido, nós não conhecemos Portugal. Nossa, vocês vão adorar. Depois eu dou várias dicas pensando ainda. E é março agora. Né? Ou a maratona. A maratona de Lisboa é outubro, se eu não me engano. Mas a meia é agora em março. E então a gente vê isso. Assim, Patagônia eu já fiz. Falam que também é outro lugar lindo, né? É lindo, em São Martin de Los Andes. Fiz em 2016.
Eu e o Carlos. Quantas ao total internacional são quantas, 20. 20. Contando uma E virtual de 115, 135 no total. no total. Você sente alguma diferença de infraestrutura das maratonas que são organizadas aqui no Brasil em relação às que são de fora, principalmente essas grandes, assim? O que é que te chama mais atenção? Qual que é a diferença gritante que você fala, cara, olha isso aqui, não tem nem como comparar. Organização, De um dia primeiro, da prova ou como um todo? como um todo, a organização da prova. É tudo voltado para aquilo. Principalmente a de Boston. Para tudo. Sabe aqueles ônibus escolar amarelo? Aham. Eles circulam. Teve mais uma outra. Eles circulam para nos levar no ponto de encontro da largada, porque é tudo muito longe. Acho que só Chicago que é mais próximo à largada. É muito distante. Só para você ter uma ideia, a de. Qual que eu vou falar? Bom, é distante, você tem que pegar o ônibus. E o ônibus. E é tudo muito. Você recebe um livro. Eu até trouxe alguma coisa aí. De cada uma delas, você recebe tudo colorido, tudo muito explicado. Né? Onde você vai pegar o ônibus, na Expo, eles a Cortal, pega o ônibus em tal lugar. E quando você vai pegar o ônibus, olha a organização. Você tem que levar só. Você não pode levar o que você quiser. Ah, vou levar essa garrafa de água, vou levar isso, vou levar aquilo. Não. Você leva o seu suplemento, né, no bolso, tal. Eles te dão um saco plástico transparente com o seu número para você guardar. E se você não quiser levar no lugar para guardar, eles deixam um ônibus, sei lá, 100 ônibus só para guardar as bolsas dos corredores, com o número que está o mesmo número do peito naquela sacola. É tudo muito organizado. A hora que você chega lá, quando você chega, que termina a maratona, você pega a tua roupa lá certinho, sem problema. Então, você me perguntou, a organização tem que ser perfeita, porque são 50 mil corredores. Essas corridas têm de 35 mil a 50 mil corredores. É muita gente. Se não tiver uma super organização, não vai, né? Não vai. E no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, estão se organizando melhor. Mas, você vê, a corrida de Porto Alegre do ano passado, desse ano de 23, teve 15 mil corredores. É bastante, mas não passa muito disso no Brasil. Nessas grandes, Porto Alegre é famosa porque é internacional. E lá em Porto Alegre, quando você pode correr em Porto Alegre para conseguir o índice para Boston. Né? Ela é considerada, né? O índice para Boston. E quando eu fiz Porto Alegre, eu já falei, né? Eu tive uma lesão de quadril. Mas não era maratona, era meia. Então, a diferença é a organização. Eles são perfeitos e tudo caminha para funcionar bem, entendeu? Porque é muita gente. Agora, em Tóquio, acredite se quiser. Tenho tempo para contar? Claro. Em Tóquio, imagina Tóquio, né? Eles são perfeitos na tecnologia. Na Expo, tinha uma... Porque, assim, o meu número é 21. Tenho que ir lá no guichê 21 para pegar meu kit, por exemplo. E acontece que tinha alguma coisa não deu certo ali, porque tinha muita gente para ir no 21 e nos outros não tinha quase ninguém. Aí apareceu uma japonesinha, escreveu num papelão. Tóquio é tecnologia, a gente caiu o queixo. Escreveu num papelão, 21, vai para o 5. Todos do 21. Então, ela fez assim com o papelão para formar uma fila na frente dela. Formou um monte de fila na frente dela. Então, a primeira pessoa ficou aqui na frente dela, né? Aí ela virou de costa e essa pessoa ficou no último lugar. Ela foi embora e no guichê 5 não tinha ninguém. Então, foi uma confusão. Então, nós falamos, nossa...
A única coisa que deu assim que eu poderia até, por isso que eu estou contando, que as pessoas ficaram assim, nossa, mas aqui no Japão acontecia isso, porque nas outras Expo, pelo menos aquelas que eu participei, perfeitas, tudo muito organizado, Tudo certinho. senhoras que trabalham assim nos guichês, né? Muitos aposentados trabalhando, pessoas de bastante idade, mas assim tranquilas e sem problema algum. Vera, a gente trouxe uma pessoa que até participou do nosso podcast, que é um especialista em tênis de corrida, que é o Roenis. Eu assisti. Você assistiu? Sim, gostei muito. E uma das perguntas que sempre nos fazem, ou sempre faz, as pessoas que não estão acostumadas a correr e a gente que faz um esporte que tem corrida, né? Sempre vem a pergunta, pô, que tênis que você usa para escolher, para correr? E aí fala, cara, depende de um monte de coisa, não adianta eu falar o meu tênis que eu uso, que é o tênis que você usa, né? Como que você escolheu o seu tênis para correr? Veja, quando eu faço essas maratonas aqui, essas majors, tem os patrocinadores. E eu comprei o tênis que está patrocinando. Comprei o Adidas, escrito lá, Maratona de Berlim. Ah, você tem todos os tênis? Todos os tênis eu tenho, guardo com muito carinho. Só o de Nova York que já está com um furinho em cima. Nova York, ASICS. E Nova York, selinhos, o selo mesmo da cidade inteira no tênis. É lindo. Aí eu tenho a jaqueta também de Nova York e tenho o bonezinho de Nova York. Todas as Eu majors têm tenho. a jaqueta de finisher ou não? Tem, só que, vou falar uma coisa aqui. Tenho que falar, porque eu faço parte de um grupo das majors e nós sentimos muito. A ASICS pisou na bola com a gente esse ano. É? Pisou nessa maratona de Tóquio, não sei o que aconteceu. Ela não fez a jaqueta. Parece, eu não sei por quê. Mas todo mundo ficou triste. Eu até Todas chorei. têm. Todas têm a E, jaqueta. pô, e a de Tóquio foi a Justo a última. de Tóquio não tinha É, a última. jaqueta. Ai, e aí? Não Com- tinha porque acabou ou Não não tinha porque não fizeram, tinha? Ah, não não fizeram. fizeram. E na feira tinha uma fila enorme, não deu para comprar quase nada, né? Eu tenho a camiseta de Tóquio, que eles deram junto com o kit, mas a jaqueta não. Mas eles não dão a jaqueta, você tem que comprar. Ah, E sim. custa em torno de $100 a É, jaqueta. cara, é igual aqui no as provas do Iron Man É. e do Iron 70.3, você compra a jaqueta. A primeira foi mais engraçado até. A primeira, quando eu fiz, fui todo feliz lá. Vi a jaqueta, falei, nossa, que lindo, tal, do finish, né? Aí peguei a jaqueta e fui ao caixa pagar, só que eu não tava com a jaqueta, né? Aí fui pagar o caixa e a hora que eu olhei, eu falei, não, e a minha jaqueta? Ele falou, não, você só pega quando você terminar a prova. Aí eu falei, pô, então aumentou um pouco mais a pressão, né? É. Porque agora eu vou ter que terminar a prova para pegar a jaqueta. Lá também é assim ou você Não, compra compra na feira. na hora, já Na fica com ela? Expo. Compra, já Tá. leva, sem problema algum. E a de Tóquio, sabe o que nós fizemos? Compramos a jaqueta da ASICS, porque tinha os símbolos, a da ASICS certinho, e mandamos colocar E lá. fizeram. Tóquio. Não era isso que eu queria. Mas, viu, fizemos uma reclamação oficial para a ASICS sobre isso daí. Fizemos uma Ah, vocês reclamação. abriram? Abrimos uma reclamação oficial em nome dos corredores lá de um grupo, porque não é possível uma coisa dessa, né? Deixou a turma na mão, na verdade. É, que na verdade a gente vem com uma expectativa, com uma referência das provas anteriores, né? Então a gente cria Cria uma essa expectativa de chegar expectativa. lá e ter isso lá, né, É, para complementar o que a gente já conquistou nas outras, verdade. né? Mas aí você me perguntou uma coisa, eu acho que eu voei, né? Você me perguntou do tênis, Do como eu escolho. tênis. Então, é assim, cada maratona, eu tenho o tênis da maratona, tá certo? E eu gosto muito, o que eu gosto? Eu gostei muito desse da ASICS. Da ASICS que você tá Tá usando. vendo? É Tóquio, vem toda a parte turística de Aham. Tóquio, né? No tênis. Eu gosto dele porque ele tem um bom amortecimento, que é o que eu Aham. preciso, por causa de meu tornozelo no passado, tal. Então eu tenho que ter uma estrutura boa. Eu já tive Nike, já tive Adidas, Chicago era Nike.
Eu gosto do Boost, da Adidas, gosto bastante. E procuro assim. E o Nike, esse do corredor veloz, eu não me adaptei. Sim, você deve estar falando do Alpha Fly, Isso, eu talvez. não me adaptei. Então eu tenho que usar aquilo que eu gosto, aquilo que eu me sinto bem. É, Então, isso para aí. treinar, eu gosto desse da ASICS ou Adidas. Ô, Vera, e como que é a sua parte nutricional? O que que você comentou, né, que você Sim, passa por uma nutricionista. é. Como que é essa parte aí? Seus Então, quando pré-treinos, o que que eu. você consome no Deixa eu dia te da falar, prova? no dia de treino 10 quilômetros, treininho de 10 quilômetros, vamos dizer Ai, assim. Rodrigão, treininho de 10 É, quilômetros. E o cara reclama que correu das eu 5. gosto de tomar uma caneca de café e como uma fatia integral, de pão integral, com Sem nada, geleia. com geleia. Só. Vou correr. Levo água, tomo bastante água. Então eu tenho que me alimentar bem, né? Aí eu gosto, todos os dias eu como 2 ovos. Então eu tenho o César me orienta numa alimentação bem equilibrada, proteínas, carboidrato, que horas que eu tenho que comer. Quando chega perto das provas, comer mais carboidrato, tomar mais líquidos, tomar suco de laranja, comer um pouco mais de massa, né? Comer bastante fruta. E de vez em quando a gente tem uma festa, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, já fica mais difícil, né? A gente tem a nossa vida Não social, é né? fácil. E Que quando também é eu. importante, É, né? muito importante. E quando família, né? Gosto muito É. de reunir, fazer almoço para todos, filhos, netos. E quando eu tenho maratona, aí eu procuro me alimentar um pouco melhor, né? E tenho suplementos para tomar. Tomo whey depois dos treinos, palatinose para treinar, mas isso só quando tem. Eu não tomo sempre. E os seus intratreinos em corridas, o De, que que você de consome? 10 é só água. Só água. E nas maratonas, nos intratreinos? Ah, Durante a prova? gel. Gel? Eu gosto de gel. Já levei uva passa, sal, né, que é bom quando perde muito líquido, um pouquinho de cápsula de sal, bem pouco, acho que eu tomei uma numa maratona inteira. E o gel eu vou dosando, a cada 40, 50 minutos eu tomo um gel. Que é até o tempo, né, O de Gu, né, recomendação, gosto né, que vem. bastante, Eu também uso. eu uso sim, me sinto bem. E durante a prova, principalmente essas provas que eu citei aqui, tem a organização eles dão gel, eles dão Gatorade, água a cada 3 quilômetros, algumas até aquela esponja com água para você colocar nas costas, né, quando está muito calor. É, a hidratação é ótima também nas provas. Essa bagagem toda aí de todas as corridas que você já fez, as majors, tal, teve alguma corrida que deu ruim? Você quebrou? Você falou, Essa de Porto Alegre, que eu comecei a sentir o meu quadril, chovia muito, eu cheguei arrastando. E fui direto para o ambulatório médico, né, que todas as corridas têm. Isso foi uma coisa. Em Berlim, não, na Patagônia, eu estava na fila da frente a hora que deu sinal, estava super bem posicionada, né? Deu o sinal, eu estava com o celular aqui no bolso. A gente usa, nessas de montanha, a gente tem que levar aquela água, Camelback. o camelback, isso. O celular voou. Bem na hora que estavam filmando, eu gritei pro Carlos: Carlos, meu celular caiu! E eu me Me atrapalhei, fiquei ajuda. para trás procurando, e chutaram para um lado, para o outro, não sei o quê. E ele conseguiu achar, não sei como, ele achou meu celular naquele alvoroço de pessoas. Então, isso foi um fato. E de falar que deu ruim assim, acho que foram essas situações. O japonês que caiu em cima de mim, mas também não me aconteceu nada. Ai, me perdi em Berlim. Você Me perdeu? perdi em Berlim. Na corrida?
Depois que terminou a corrida, o Ah. Carlos sempre me espera. Ele sempre tá lá, uma delícia, né? A hora que eu chego, já Sim. vejo ele. Recebo a medalha, ele tá ali perto de mim. Cadê? Não tinha o Carlos. Eles fecharam Berlim, como termina ali na cidade. Quando eles fecharam mais e não deixaram o público passar, não deixaram as pessoas passarem. E aí, quando eu terminei num outro lugar que ele não estava, eu estava sem celular. Nossa, isso é pior. Eu não lembrava o número do celular dele, eu não lembrava porque era um celular novo. Olha, que burrice, né? Não lembrava o número do São celular. aprendizados. Sim. São aprendizados. Aí o que eu fiz? E agora? O que eu vou fazer? Encontrei um guarda e eu falando com ele. Que hotel que você está? Cadê o nome do hotel? Não lembrava de nada. Aí eu respirei fundo, pedi a Deus que me orientasse, que eu achasse alguma coisa que me orientasse. Aí eu peguei e falei, olha, aquele ponto de referência ali eu estou lembrando. Aí eu comecei a seguir alguns pontos de referência. O Carlos saiu do hotel, aí o Carlos foi para o hotel achando que eu já poderia estar lá. Não me achou, voltou para a largada, voltou para o lugar lá que eu estava, não me encontrou. Aí eu consegui chegar no hotel, chorando, desesperada, chorando. Isso foi uma coisa que aconteceu. Ai, não vamos contar para ninguém, né? Não vamos contar para ninguém. Deixa em off. Mas foi triste aquele dia lá, viu? Ô, Vera, Com coisas que acontecem, mas sim. você aprende. O que é isso? Num lugar diferente. E eu não lembrava o número do celular. Eu falei, como é que pode não lembrar o número do celular? Eu falei, nunca mais. mas dá o apagão, né? É. Dá esse apagão, né? Normal. Você também comentou, você falando disso, eu também, quando eu corri a maratona lá dos Estados Unidos, aconteceu a mesma coisa. Tinha uma área fechada lá, e aí a minha esposa não conseguia ir até onde eu tava, né? Eu falei, putz, e agora? Como que eu faço para encontrá-la aqui, né? Sei. E aí eu comecei a andar em direção contrária, né? E até uma hora, foi do nada, foi por acaso, eu a vi. Nossa. Né? Aí eu chamei, Li, tô aqui, né? Ela falou, nossa, como que eu vou passar por aqui? Porque era tudo fechado, então enquanto o último não chegasse, você não conseguiria passar, né? Sim, era por Nossa, aí. a gente teve que andar mais um monte, assim, né? Eu E depois andei você terminar com uma maratona, que é o menos... Tudo que você não quer, Não quer andar. ficar perdida, andar desse jeito, mas foi punk. Mas deu certo, Deu né? certo, deu certo. E como que você faz para manter a sua motivação aí para continuar treinando? O que você... Próxima prova, o que você tá almejando aí? Olha, Vai começar a fazer um triatlon com a gente? Eu não sei, acho que triatlon talvez não. Não gosto muito da água. Da água? É. E agora eu ia começar a fazer a natação, dar uma reforçada na natação com a Amanda, mas Amanda Mondin? eu tô com lesão no manguito. Amanda já acho que é o terceiro podcast que aparece o nome dela aqui. A Amandinha foi a que me ensinou a nadar. Ela é ótima, né? A Amandinha é uma querida. Querida. Eu tô com lesão no manguito, então até fui falar com ela também não deu certo, mas veja, o que me motiva, eu gosto muito de acordar e treinar antes de começar o meu dia de trabalho, porque eu trabalho em home office, faço o RH das nossas empresas, né, do Girafas. E depois que eu treino, eu e meu marido, a gente se sente muito bem. Aí que eu tô disposta a começar o meu dia. Eu acho que me faz um bem danado. É aquele hormônio que a gente consegue soltar num movimento rápido de corrida, é muito gostoso chegar. A gente já comentou isso, como é bom, né? A gente sofre, às vezes você fala, eu estou com preguiça. Não, vamos sim, vamos sim. E é isso que me motiva, é saber que eu vou chegar bem e começar, tomo um banho, como meus ovos, começar o meu dia. É bem melhor. Ô Vera, e você já levou alguém da família pro esporte aí, pra corrida? Eu acho que tá no DNA, viu? Porque o meu filho Guilherme, depois de fazer engenharia, foi fazer educação física e hoje ele corre mais. Lógico que corre mais do que eu, né? Tá treinando para fazer maratona também. E o maridão? O Carlos também me acompanha nas corridas, em tudo, sempre juntos. E o Gustavo também está fazendo.
Agora ele teve uma lesão de joelho, tá lá no Manu também. Ah, tá lá no Manu. Fortalecendo um pouco o joelho dele. E é gostoso, os netos já gostam. Ela faz tênis, ele futebol. E eu acho que o esporte é contagiante, é alegria, faz amigos, é saudável. Eu acho que nada de. E o esporte, eu percebo, pelo menos nas corridas, não tem essa de idade. Veja, eu comecei a correr com 58 anos, hoje eu tenho 68 e eu quero continuar correndo. Até quando eu não sei, até quando eu puder e conseguir. É isso aí. Eu gosto, Eu faz falo, bem. faça o que você pode fazer, É. dê o seu melhor no momento que você está hoje, né? É. Faça o que você pode fazer nesse momento. É isso. Você comentou lá atrás do nosso bate-papo que você fez educação física e depois você foi fazer direito, né? Estudou direito. Essa mudança de áreas totalmente diferentes, né? Isso aconteceu por conta que você estava trabalhando nessa empresa, né, do mundo corporativo, mas por que você escolheu o direito em si? Porque, veja, eu visualizava oportunidades dentro de uma empresa e ou iria fazer administração, porque a educação física não me dava base. Eu precisava ter um certificado, um diploma para American Standard, né? Inglês também, fui fazer em Boston, fiquei fazendo um mês lá. Estudei bastante inglês também, por causa dessa multinacional. E por que essa transição? Porque financeiramente eu teria mais oportunidades. Então, eu deixei de lado e agora eu retomei, né? Agora eu pude retomar. Agora você tá vivendo Agora eu estou aquela vivendo aquela lá de alegria trás. de fazer o que eu quero, o E que eu quando você entrou posso. pro mundo corporativo aí, você teve que dar uma parada, uma pausa no esporte ou você Eu conseguiu fiquei assim, tipo, uma vez por semana na academia, acabei engordando. aquilo que era diário virou Ficou uma uma coisa vez por mais semanal? esquecida, na verdade. Esquecida não, porque nunca esqueci, mas ficou um pouco parada essa minha vida. Aí acho que é nessas horas que a gente dá uma olhada para um lado muito importante, né? Que é tipo, cara, o trabalho é É importante, né? É importante, essencial tal, mas, pô, qualidade de vida também, né? muito mais, né? Você vai compreendendo depois. Agora chega, você fala chega, já trabalhei bastante, já me doei bastante. E agora vou cuidar mais de mim, da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, curtir um pouco Você tá com mais, né? quantos netos? Dois? Falou Dois, quantos anos tá, velho, já? 10 e 7. Daqui a pouco tá correndo aí igual a avó. Tá junto com a avó aí na... Eu brincava com o meu. Vamos correr rápido? Vamos, Lucas, vamos correr rápido com a vovó? Aí ele saía correndo rápido. A Isabela também. Eu falo, nas provas do Iron tem o Iron Kids, né? E aí acontece as provas do Iron Kids, tem as distâncias são por faixas etárias, tal, mas Sim. acontece um dia antes da prova do Iron Man, né? Ou do Iron 70.3. E é um barato, cara. Você vê aquele monte de criança já conectada com o esporte, sentindo essa emoção, né? Não é lindo? Essa pressão interna que a gente mesmo acaba criando, né? Essa necessidade de, nossa, será que eu vou conseguir, né? Aquele Sim. monte de gente, eu preciso chegar em primeiro lugar, porque senão não é nada, né? Sim. Você coloca essa pressão em cima de você que... Verdade, né? E eu fico. Toda prova para mim é única. Não interessa se eu vou fazer 5 quilômetros, se eu vou fazer uma maratona. Eu me preparo, eu rezo, eu peço a Deus para ninguém se machucar, para que eu não me machuque, que termine a prova. Não interessa o tempo. Você Eu fica quero muito terminar. ansiosa? Não Dorme sei, bem, se alimenta eu bem. da primeira prova eu não dormi. Ó, que eu vou perguntar pro Carlos se é A verdade, hein? primeira prova eu não Ei, dormi. Carlão. Mas as últimas, acho que sim. Acho que eu dormi. A gente É. fica um pouco ansioso, né? Em Tóquio, eu fiquei com medo por causa do fuso horário. Ficava muito acordada. Demorou assim. Acho que eu fui dormir direito em Tóquio na noite anterior.
Mas não só eu, todas as pessoas ali do grupo estavam reclamando. É normal isso, viu? Ô, Vera, o que você gosta de fazer nas horas vagas? O que vocês Ah, curtem aí? gosto da minha casa. Eu gosto de TV, de assistir séries, Reúne de muita família lá? Faz muita todo bagunça? fim de semana, Tá lá, tem gente. todos os finais de semana, meus filhos, o Guilherme, a Luana já, eles têm vários compromissos, fim de semana menos, mas o Gustavo, a Roberta e as crianças, a minha irmã, sempre em casa, é gostoso. O que nós vamos fazer hoje? Ah, hoje vamos fazer um churrasco. Ah, hoje deixa o Gustavo falar, hoje deixa que eu vou fazer alguma coisa aqui com a Roberta. E a gente vai fazendo. Gostoso. Quem que é o cozinheiro lá da família? Eu e o Gustavo e a Roberta. São os que assumem lá, ó, É, a comida da família. gostoso, gente. E a gente gosta assim, ah, vai ter um feriado, para onde a gente pode ir? Ah, vamos alugar uma casa em tal lugar, a gente divide o aluguel da casa. Aí vamos para Campos do Jordão, reúne toda a família e vamos para Campos do Jordão. Por exemplo, né? Nós fomos agora mês passado, se eu não me engano, mês retrasado. Tava uma delícia. É legal, né? Isso daí. É bom, você sai daquela rotina, né? Mas no sábado, eu e o Gustavo, nós fomos correr. Fizemos 10 quilômetros. Mesmo saindo com a família, se tiver uma oportunidade. Já coloca o Naquele tênis dia foi um dia de treino para mim. O tênis sempre tá na mala, né? Sempre. Aí Tênis você falou sempre em tá na mala. mala, vou falar uma coisa. Quando eu vou viajar, fazer as minhas corridas, meia maratona, ou uma maratona, o que saiu daqui do Brasil, eu pego minha mochila, eu tenho um checklist. Eu levo tudo aquilo. É uma roupa de como se eu fosse um soldado que vai para a guerra. Não pode esquecer a armadura, não pode esquecer nada, né? Uma vez eu esqueci um top. Tive que comprar lá no lugar e às vezes é difícil de achar o local, né? Sim. Aí eu faço aquele checklist, eu já deixo junto com com a minha mochila, eu levo no avião junto comigo. Eu levo tênis, desde o tênis, tudo que eu vou usar, suplemento. Se tiver algum remedinho que eu precise também, às vezes, levo na minha bolsa de mão. Mas eu levo. O Carlos fala, mas para quê? Vamos pôr na mala. Não, pode a mala extraviar, mas a minha mochila não pode extraviar. Eu levo tudo separado. Você faz isso? Também a gente tem. Não, Tá segue- vendo? Não sou só É, eu. Eu não. Eu tenho também um checklist de todas as modalidades, né, dentro do Sim. triatlon e levo tudo, e separo tudo. Sim. Eu falo que se a gente vai viajar, levo 3 malas. Uma é de roupa e 2 é só de coisa da competição. É isso É mesmo. capacete, é sapatilha, é roupa de borracha, Isso. é viseira, é óculos, Luvas. vai tudo. Tudo. É, E eu não gosto de muito. corta-vento, porque você não sabe como vai estar a temperatura lá no Isso, dia, né? corta-vento. E vai embora. E é bacana que essas corridas aqui, a gente pode descartar as roupas para os pobres, entendeu? Que legal. Aí você tem um lugar que você vai jogando assim do lado para ninguém tropeçar. Então eu sempre vou, por exemplo, tá muito frio, eu vou com aquele agasalho que eu vou doar, porque eu gosto de correr com pouca roupa, não gosto de correr com calça comprida, Sim. nada, não sei, não me sinto bem. E aí vem os voluntários na corrida, os voluntários, né, da organização, e eles vão recolhendo e colocando em caixas de papelão. Eles recolhem com uns ganchos, sabe? Eles não colocam a mão nas roupas. É bem legal essa parte também. Que legal. E doam tudo. Agora na pandemia não podia. E aí, o que a gente faz com aquela roupa lá? Ai, a gente foi com roupa de frio mesmo. Na última hora liberaram para a gente jogar a roupa e doar, porque por causa da pandemia eles tinham medo no Japão, ainda mais no Japão, né? Tinham medo. E aí nós conseguimos. Mas é checklist, mochila e você vai para correr. E eu sou assim, eu vou para correr, por melhor que seja o lugar mais lindo do mundo. Depois eu relaxo e vou curtir com o Carlos. A gente vai curtir o lugar. Aproveitar, passear, né? Com família. Mas é assim, vamos conhecer tal lugar? Vamos. Primeiro a corrida, terminou a corrida, agora passeio.
Então é bom. Ô Vera, a gente abriu umas caixinhas de pergunta pra galera Tá. fazer no nosso Instagram. E aí aqui a gente teve algumas perguntas. A primeira foi nem... Não é uma pergunta, é para dizer que adoro, admiro e me inspiro na Verinha, a Cris Teresan, que Ai, uma mandou essa querida. mensagem Uma a você. querida. Me ajudou muito nos treinos de maratona. Ela ia no Ela é lago uma... correr comigo. Legal. Quais são as maiores dificuldades em provas fora do país? Eu acho que é financeiro, viu? Depois tem até uma pergunta sobre isso. Porque elas não são baratas, né? A outra pergunta é: qual o valor médio para participar de uma corrida fora do país? Então, quando a gente paga tudo, né? Você paga a inscrição, eu vou colocar a inscrição. A inscrição sempre tem que pagar, né? Ou você paga, depois eu vou falar um pouquinho da caridade. A inscrição, vamos colocar a inscrição mais hotel, que mais? Passagem aérea? Eu vou tirar a passagem porque aérea, vai, porque eu vou flutua. passear, quando toda vez Sim. nós vamos fazer turismo, sabe? Então, Tira fora a vou passagem tirar aérea. fora, mas pode alguém pesquisar e colocar. Uns $4.000 por pessoa, mais ou menos, tá? É isso aí. Os Mais ou $4.000 por menos, pessoa. tá? Ah, E isso sim, sem comprar as coisas que eu falei, sem comprar aquele tênis, né? Mas é ali, aquilo que você vai para correr, né? Compra uma coisinha ou outra ali e tal, mas sem exagero. Agora, eu vou aprender, a gente vai aprendendo mais depois, tá? Vou falar bem rapidinho. Hoje em dia, desde 2016 que surgiu a mandala, não tinha falado isso, antes não tinha mandala, tá? E hoje em dia, há uns 2 anos atrás, existe, para você fazer essas majors, você pode entrar ou no sorteio da Abut, mas isso para quem tem 4 e 5 medalhas. Já tem as 4. Aham. Isso que só faltam 2 mandalas, mais ou menos. Então existe um sorteio. Você pode ser sorteado, não precisa do tempo. Você pode ser sorteado. Se você for sorteado, você paga. De todo jeito, você paga a inscrição. Eu lembro que em Nova York acho que foi $250 a inscrição para maratona. Comparado até com as Então, provas que tem aqui, assim, né? é. Olhando pro lado do triatlo, não é caro. Aí depois você pode entrar pela caridade. Então, toda prova, toda maratona, existem as ONGs. Você pode doar para alguma caridade. Você entra lá nessa Abut World e você tem lá todas as caridades e você faz um lance, você dá um valor. Se for aceito, você também pode entrar pela caridade. Você não precisa ir por uma agência de turismo. Quando você vai correr, a agência de turismo sempre vai cobrar mais caro. Muitos colegas que eu vamos dizer, conquistei, né, da prova de Londres para cá, eles correram pela caridade. E aí você dá um lance, acho que o mínimo deve ser $1.000, mais ou menos $1.250, tem até $5.000. Você fala, nossa, mas é muito, muito dinheiro. Mas se você você pode economizar nos hotéis, as pessoas podem correr de uma maneira mais que fique um pouco com custo menor. Você fica num hotel inferior. Tem muito corredor que vai sozinho, não vai com a família fazer turismo, né? Eu encontrei corredores que vão lá só para correr, fica uma semana no máximo, 4 dias ali para se adaptar, tal, e corre e vão embora, né? Então eles ficam assim em hotéis bem baratinhos, pequenos, próximos da largada ou próximos da chegada, entendeu? Então dá para economizar, sai um pouco mais barato do que ir pela agência. A outra pergunta é se você tem algum patrocínio ou apoio de alguma empresa. Não tenho patrocínio. Eu e meu marido. Patrocínio somos nós, né? O patrocínio que somos nós. Em um ano, quantas maratonas você já fez? Num ano? Olha, eu já fiz 3 maratonas, isso.
Acho que 3 maratonas. 3. Outra pergunta. Dá para descrever em palavras o que é ter uma mandala completa em mãos? É um desafio realizado, um sonho realizado. É um sonho, assim, que eu corri atrás e conquistei. Legal. Vera, e antes de terminar nosso bate-papo, eu queria te fazer uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados, que é qual que é a lição que você gostaria de deixar para a gente nunca mais esquecer? Eu acho assim, você pode ter tudo no mundo, mas você pode não ter tudo no mundo, mas você pode agradecer tudo que você tem hoje. Eu sou muito agradecida pela minha família, pela minha saúde, pelas lojas que nos dão sustento, pela família de novo, pelo Carlos, por tudo que eu recebi em todos esses anos da minha vida. Então, eu acho que o que você tem hoje, a gente tem que agradecer o que a gente tem hoje. Porque tudo a gente não vai poder ter, né? Aliás, a maior parte das coisas a gente não consegue ter. Mas a gente tem tanta coisa para agradecer, então a gente tem que agradecer tudo que nós temos hoje. Até agradeço por estar aqui e Imagina, a estar gente que calma agradece. agora, estava Eu falei para tensa. você, fica tranquila que a gente só vai bater um Eu papo. agradeço a Deus por esse dia de hoje, por essas horas que eu passei aqui. Não imagina, a gente que tem que agradecer por ter a sua experiência aqui, levar esse aprendizado para a galera, mostrar para o pessoal que não existe tempo para você começar a fazer uma Não, atividade esportiva, não existe idade, não existe condição física, não existe condição financeira. É o que você acabou de dizer. Viva o hoje, né? Curto hoje. curtir Faça o que você hoje. pode fazer hoje. Porque o dia Isso. de ontem já foi, o dia Já de amanhã ninguém foi, sabe o que vai ninguém ser. sabe. Não é? Não dá para mudar ontem, só hoje. Hoje pode mudar. É isso Mude, aí. crie hábitos bons de esporte. Qualquer esporte é gostoso. É isso daí. E antes de a gente encerrar, velho, eu queria entregar esse vinho que a gente está Uma tomando. delícia de vinho, Gostou? recomendo. E eu também queria, produção, para depois ela tomar lá na casa dela, um outro que tá ali, ó, em cima, qualquer um dos dois que estão ali, que eu também quero dar um de presente para ela. Esse aqui é o vinho que a gente está tomando. É um presente. Obrigada. Esse aqui. Esse é o nosso White lançamento. Blend. Nossa. Esse é o É lançamento muito nosso. gostoso. Gostou? Verdade. É um blend de Chardonnay com Sauvignon Blanc e Riesling. E esse aqui é um tinto para você tomar junto com a família. Ai, que delícia. Que está totalmente conectada com você e com toda essa história, que é o nosso Maratonas. Maratonas. Nossa, lindíssimo. Trazendo aí os 42K, que está simbolizado aí em todas essas suas medalhas. Nossa, é um vinho lindíssimo. tinto da uva Syrah. Tá. Medalha de prata no decanter desse ano. A gente levou ele para Londres para participar de uma premiação do decanter. A decanter é uma das mais importantes aí, instituições que avalia vinhos. Tá. E ele recebeu medalha de prata. Que você está levando Nossa, que delícia. para sua casa para comer com uma carne, lá o almoço em família, um jantar em família. Gostoso, vou Tá? lembrar muito de você. Vai. Bem gostoso, viu? Galera, então antes de a gente encerrar aqui, quero lembrar de novo vocês para se inscreverem no nosso canal, curtir o nosso podcast, entra lá no site da Dinami, dinami.vinhos, entra lá no site, no Instagram da Tutu Bikes. Faça lá, fique atento que a gente vai fazer o sorteio deste capacete da Bontrager da Trek. E para concorrer, você marca lá 3 amigos lá no Instagram, tá? Vai conhecer a loja da Tutu Bike, especialista em bikes, bike elétrica, mountain bike, speed, road, bretelle, tem um monte de coisa de vestuários lá. Uma oficina especializada para você levar sua bike, que a gente sabe que é importante cuidar, né? Verinha, obrigado de você estar aqui no nosso podcast, mesmo de coração. Quando o Manu,
que é um amigo em comum, sim. falou de você para mim, e eu falei assim, Manu, me coloque em contato com ela, porque eu faço questão que ela vá lá no nosso podcast contar essa história dela, mostrar para as pessoas esse empoderamento feminino, Não de tem. que essa mesa tá pesada, cara, tem medalhas aí que, né? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado de você ter vindo. Obrigada por estar aqui, por poder contar um pouco da minha vida. E gostei bastante. Isso aí. Nos encontramos no próximo episódio do nosso podcast.